Então, essa fé no futuro é o que constitui a nossa força para a gente atravessar a neblina, né? Uma vez eu assisti uma palestra, já não sei mais de quem, gente, mas eu gostei dessa frase. Quando a gente não vê a luz no fim do túnel, é que a gente não chegou no meio ainda. Olha, que frase ótima. É porque a gente não chegou no meio, calma. Quando você chegar no meio, você vai ver a luz no fim do túnel. Ou seja, tenha fé. Tem luz no fim do túnel, sim, é uma questão de tempo. Mas você precisa caminhar, senão você não vai chegar no meio do túnel e não vai ver luz alguma. Então não é um milagre que vai acontecer com a gente. Não vai descer ninguém do céu e nos retirar dessa experiência, claro que não. Mas a espiritualidade maior está descrita nesse livro aqui, que eu me referi, do Manuel Filomeno. Equipes imensas estão nos apoiando, nos protegendo, nos ajudando nesse processo de travessia pela pandemia. Imensas equipes em treinamento e em trabalho e apoio a todos nós. Continuando aqui, gente, já me encaminhando aqui para o fim. A parte aqui que eu sou apaixonada é essa, tá? Dando-lhe a ver do alto as coisas. Então, o Espiritismo nos ajuda a ver do alto, ou seja, o Espiritismo modifica a nossa perspectiva. Porque vocês sabiam que o nosso sofrimento depende da nossa perspectiva? Né? Uma criança pequenininha tomando vacina no bracinho, ela vai chorar muito, ela não sabe por que ela está tomando isso, pode achar que o culpado é a mãe porque deu essa vacina, que mãe malvada, né? Então, a perspectiva é curta de quem é pequenininho. Então, olha para o sofrimento como sendo algo muito pessoal e que lhe prejudica. Mas se a gente cresce e lembra daquela vacina, poxa, ainda bem que a minha mãe me vacinou para eu não sucumbir, para eu não morrer, né? Então, o Espiritismo, ele oferece para a gente uma perspectiva ampla, dando-lhe a ver do alto as coisas. Aí diminui as vicissitudes terrenas. Ou seja, a gente, com esse olhar ampliado, vai olhar o tamanho do que nos faz sofrer menor do que efetivamente a gente sente. Isso é maravilhoso de pensar, né? Frase aqui do Kardec, olha, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas somecer no vasto e esplêndido horizonte que descortina. E a perspectiva de felicidade que o espera lhe dá paciência, resignação e coragem para ir até o fim do caminho. Opa! Então, duas coisas aí para a gente não esquecer. O que o Espiritismo nos oferece? O Espiritismo é um grande consolador prometido, porque altera a nossa perspectiva, amplia a nossa perspectiva, né, sobre tudo que a gente está passando, nos mostra um outro olhar para tudo que a gente está experimentando. Então, quando a gente tem esse outro olhar, a gente começa a ver a finalidade do sofrimento. Porque com um olhar curto, a gente não consegue perceber a finalidade do sofrimento. A gente acha que Deus está nos punindo. Inclusive, o nosso entendimento sobre Deus muda. Então, a gente para de entender Deus como Papai Noel, que tem que atender os nossos caprichos, e começamos a entender Deus enquanto lei. Lei que protege, lei que ampara, lei que cria, lei que é misericordiosa. E que envia muitos mensageiros. Jesus Cristo é o maior mensageiro que a gente já conheceu. E Jesus Cristo ainda promete para a gente, olha, uma maneira que eu vou estar junto de vocês é através do Espiritismo. Ele vai lembrar vocês todas as coisas que nós conversamos aqui durante esse tempo, desse pequeno tempo que eu passei junto de vocês aqui na Terra, esses 3 anos que a gente lembra, né? Os 3 últimos anos da vida de Jesus. E ele também vai informar sobre coisas que vocês não estavam maduros ainda para entender. Por isso que é a terceira revelação, né? Então, a gente precisa ver nessa visão mais alta das coisas, a gente vai perceber que todas as nossas dores são redimensionadas. E, em segundo lugar, a gente passa a aumentar todas essas potências desconhecidas da nossa alma, que eu falei, que quando as raízes se aprofundam e a dor da perda é a que mais rápido nos leva a esse lugar, o aprofundamento, né? Uma metáfora que eu faço é, quando chove, a terra molha e as raízes aprofundam, né? O sol intenso ajuda para outras coisas,
Mas o que ajuda uma raiz a aprofundar é a água da chuva. E na nossa experiência humana, a água da chuva são as lágrimas. Então, as nossas lágrimas nos permitem aprofundar as raízes. E essas raízes alcançam alimentos profundos da nossa alma, onde a espiritualidade atua, a espiritualidade maior atua nessa nutrição. Então, nesse aprofundamento da alma, em que a gente dá menos atenção a essas distrações, a gente sai dessa superfície da vida corpórea, tem que pagar conta, tem que dar conta disso, tem que lavar roupa, tem que isso, tem que juntar dinheiro, tem que juntar recursos, não posso passar necessidade, tarará. Eu saio disso e nesse aprofundamento eu começo a olhar o que é essencial, o que eu vim fazer aqui nessa encarnação, qual a minha contribuição para o progresso dos que convivem comigo esse tempo de encarnação. Qual é o passo, qual é a renúncia necessária que eu preciso fazer para poder aproveitar melhor esse tempo de reencarnação que eu ainda tenho. E nesse aprofundamento é que eu vou encontrar força, coragem e fé para poder, depois desse mergulho profundo, voltar para a convivência com todos aqui e nessa esperança, né, do futuro que Kardec está dizendo aqui, essa fé inabalável no futuro, nos faz compreender que só há possibilidade de uma árvore oferecer frutos doces se ela tem bem ancorada e profundamente e em ligação com outras raízes, né, nessa terra que nos nutre, que a gente pode entender que é a terra, esse mundo que a gente vive, que é a terra dos corações humanos, do nosso coração e do coração dos outros, né? Que é a terra espiritual que a gente habita como espíritos que somos. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham se sentido aqui estimulados a sentir mais profundamente esse momento tão importante que a gente está passando.